Meu nome é Maílson Dias, eu sou sócio-diretor da Diálogos Consultoria e é com muito prazer que a gente vem falar aqui para vocês nesse congresso online de liderança sustentável. Bom, a nossa empresa ela tem um grande propósito, que é trabalhar a responsabilidade social nas organizações aqui, tanto com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Isso, claro, com um grande engajamento dos públicos, com os stakeholders, que as empresas elas se relacionam com a comunidade, e, claro, também promovendo essa potencialidade da reputação das organizações. Aqui no estado do Ceará, onde a nossa empresa está situada, em Fortaleza, eu também desenvolvo um trabalho muito legal também, que é de voluntariado e que de uma grande representatividade aqui no Ceará e no Brasil. Eu sou diretor de sustentabilidade aqui da Associação Brasileira de Recursos Humanos e também desenvolvo uma outra atividade também bastante relevante para o tema da responsabilidade social aqui no estado do Ceará e para o Brasil. Eu sou secretário de Comunicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Nós temos também como um grande propósito, reforçando a nossa cultura, o nosso negócio. O nosso negócio hoje é o principal benefício esperado pelo nosso cliente, que é desenvolver práticas responsáveis nas organizações com visão para a sustentabilidade. Então eu convido você a assistir a nossa palestra, que vai dar início agora, e eu vou abordar o tema da responsabilidade social, os indicadores éticos e o relatório de sustentabilidade. Vem comigo! Bom, então a gente inicia a nossa palestra, como eu falei agora há pouco para vocês, a gente vai abordar o tema da responsabilidade social e sua aplicabilidade com os indicadores éticos e o relatório de sustentabilidade com as diretrizes do GRI, Global Report Initiative. Então, a iniciativa hoje do Congresso Online de Liderança Sustentável, e a gente já inicia a nossa palestra, o nosso bate-papo sobre o conceito da responsabilidade social. E aí, nada mais, nada menos, começar a falar sobre o conceito numa visão do Instituto ETS, que hoje é uma organização que mobiliza toda a prática da responsabilidade social aqui no Brasil e no mundo empresarial. O Instituto ETS ele aborda que a responsabilidade social é toda a relação ética e transparente de uma empresa com seus públicos, com que ela se relaciona. Então, essa forma ética e transparente, que a gente traduz como gestão, é uma prática que as empresas elas têm que fazer, de alguma forma, impulsionando o desenvolvimento sustentável, que aí nos próximos slides eu venho falar um pouco mais para vocês do que seria o desenvolvimento sustentável. E, claro, preservando sempre os recursos naturais, que as organizações têm também essa obrigação hoje de desenvolver essa prática, promovendo a cultura e, claro, sempre mantendo as gerações futuras hoje, que é uma preocupação atual. Respeitando a diversidade, que vem também um dos grandes propósitos da responsabilidade social, que é você trabalhar várias esferas da diversidade, seja ela gênero, idade, condição social, orientação religiosa, orientação sexual, idade, pessoas com deficiência. Esse está sendo um dos grandes propósitos da responsabilidade social nas organizações. E por fim, que eu considero hoje o que muitos entendem da responsabilidade social, que é promover todas essas ações em prol da redução da desigualdade social. E aí, se a gente observar, a gente tem aí esses públicos com que a empresa ela se relaciona, que a gente chama de stakeholder. Nós temos aqui alguns stakeholders que a gente considera como stakeholders legitimáveis, são aqueles stakeholders mais tradicionais. Eu destaquei aqui o público interno, porque para começar a desmistificar que a responsabilidade social ela tem que ser de dentro para fora. E muitas pessoas ainda acham que a responsabilidade social é de fora para dentro, para mostrar para a comunidade o que é que ela está fazendo de bem, o que é que ela tem para oferecer. E não, a responsabilidade social ela tem que começar pelo público interno, pelos funcionários. E aí a gente já começa a alertar, né, para esse grande desafio da responsabilidade social, principalmente para o público interno, principalmente para aquele responsável que vai conduzir a responsabilidade social nas organizações. Se a gente observar de 5, 10 anos atrás, a organização ela se preocupava muito com os consumidores. Então tinha aquela máxima, né, de que o cliente era o seu rei, o cliente mandava na organização. E aí de uns tempos para cá, viu-se que a empresa ela tem que se preocupar com os acionistas, com o governo e com o público interno, que é o público interno hoje, de alguma forma, motivado, satisfeito, ele vai ser retido automaticamente na organização. E aí você vê hoje como está esse grande desafio nas organizações, principalmente o público interno com a área que demanda a responsabilidade social. Então todos esses públicos aqui
tem que de alguma forma dialogar de forma ética e transparente com a empresa. Então esse está sendo o grande desafio da responsabilidade social aqui no Brasil e no mundo. Aqui são alguns imperativos de que as empresas elas devem fazer a responsabilidade social. Primeiro porque existe uma crescente hoje demanda e pressão da sociedade civil. As organizações sem fins lucrativos estão pressionando muitas empresas privadas para que elas de alguma forma investam no social. O segundo aqui motivo é o aumento das iniciativas voluntárias e globais. E aqui eu cito os indicadores éticos e os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é uma demanda hoje, um apelo da sociedade para que as empresas elas atuem de forma voluntária e global o tema da responsabilidade social. Outro motivo é a crescente preferência dos consumidores conscientes hoje aqui no Brasil. Existe, de acordo com o Instituto Acatu, que é um instituto que padroniza hoje todas as estatísticas e as tendências do consumo consciente aqui no Brasil. O Instituto Acatu destaca que o consumidor hoje consciente já está entre 5% a 8% aqui no Brasil, comparado com o perfil tradicional que a gente tem no Brasil. Então, consumidores conscientes são aqueles consumidores que de alguma forma tomam decisão de compra do produto ou do serviço, atrelado, alinhados àquelas organizações que desenvolvem ações de responsabilidade social. Outro imperativo também é a exigência por parte de grandes empresas para se trabalhar e para parcerizar com empresas de pequeno porte que já tenham sua política estruturada de responsabilidade social. Então já é outro motivo porque as empresas precisam trabalhar a responsabilidade social. A pressão da mídia, o tempo todo hoje, a mídia pressionando para que as empresas elas tenham uma cultura social e ambiental. E o aumento da exigência dos órgãos governamentais. A gente vê o governo hoje, seja federal, estadual ou municipal, pressionando as empresas para que as empresas desenvolvam ações socioambientais. Me perguntam sempre também, e aí vale aqui destacar na nossa apresentação, como contribuir para um mundo melhor. E aí eu cito esse slide aqui para vocês, e cito logo iniciando pelo Instituto Ethos, porque o Instituto Ethos, através da sua forma de gestão, da sua forma de mobilizar o tema na sociedade hoje corporativa, existem os indicadores Ethos. E aí vem o nosso principal tema aqui da nossa palestra, que a gente vai falar já já sobre ele, mas são indicadores que vão de alguma forma ajudar nas métricas de gestão do tema da responsabilidade social. Outra contribuição que a empresa ela pode fazer é a elaboração do código de ética, que é uma forma de você direcionar as suas práticas com seus públicos, com que ela se relaciona, com seus stakeholders. Isso aqui é fundamental para uma empresa hoje de sociedade moderna. Temos outra grande iniciativa que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma iniciativa promovida pela ONU, também em parceria com o Programa das Nações Unidas, que é o PNUD, e o Brasil também faz parte, junto com mais de 150 países, com esses objetivos, que são 17 objetivos, que passou agora para ser 17 objetivos a partir de 2016. Outra grande iniciativa é o Pacto Global, que também é outro grande movimento, outra grande mobilização do mundo corporativo aqui no Brasil, também para o tema da responsabilidade social. E por fim vem um relatório de sustentabilidade, porque algumas empresas hoje, de alguma forma, já estão sendo pressionadas e obrigadas a relatar e publicar suas ações socioambientais. A gente agora vai aprofundar nos indicadores Ethos. Eu destaco aqui a missão do Ethos, que é mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir os seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade sustentável e justa. Para os indicadores Ethos, a gente pode já citar para vocês aqui as dimensões de que os indicadores eles abordam. Nós temos as ferramentas de indicadores através da visão estratégica, da governança e gestão, do social e do ambiental. Então são 4 grandes esferas que a gente vai poder detalhar agora para vocês e entender mais sobre esse mundo dos indicadores Ethos e do desdobramento que esses indicadores têm para a gestão das organizações. Aqui uma breve explanação de que hoje os indicadores Ethos já se encontram na terceira geração. Então a primeira geração e a segunda abordavam os stakeholders legitimáveis, como eu falei logo no início, os mais tradicionais. E hoje nós temos a terceira geração, que foi um avanço que o Instituto Ethos teve com relação a essa demanda e essa necessidade de se profissionalizar mais ainda esses indicadores, que no caso é um autodiagnóstico que a empresa faz, mapeando todas as ações sociais e ambientais que a empresa tem com seus públicos.
o ETS avançou e chegou em algumas esferas que a gente vai ver agora de forma mais detalhada. Visão estratégica e governança e gestão social e ambiental. O questionário dos indicadores ETS está subdividido em 4 áreas: dimensão, tema, subtema e indicador. Aqui vocês estão vendo a primeira dimensão, que é a visão estratégica, aborda 3 outros grandes pontos. Segunda dimensão, governança e gestão. Então, existem também indicadores para todas essas áreas temáticas. Nós temos a dimensão social, observe também a quantidade de temas que a gente tem abordando o tema da dimensão social. E nós temos a dimensão ambiental, que também contempla nesse novo questionário atualizado do Instituto ETS, com relação aos indicadores ETS. Bom, de forma metodológica, os indicadores ETS contemplam questões que a gente considera de profundidade, binárias e quantitativas. Eu vou explicar um pouco cada uma delas aqui, vocês vão entender como é que essa metodologia ela se comporta na aplicabilidade nas organizações e, claro, no desdobramento do plano de ação, que é o produto final também dos indicadores, através de relatórios de gestão que os indicadores ETS oferecem. Questões de profundidade, onde a gente consegue identificar os estágios. Então, de acordo com as respostas sim ou não das questões binárias, automaticamente o próprio sistema ele já direciona a empresa de acordo com as dimensões e os estágios no qual a empresa ela se encontra. Seguindo ainda na metodologia, são as questões binárias, onde você pode responder sim ou não. Não tem meio termo, então as empresas, de alguma forma, têm que responder se elas fazem ou não fazem. E finalizando a questão metodológica do questionário, são as questões quantitativas. Então, para alguns indicadores, é preciso que você relate os resultados comparativos de um ano anterior e 2, 3 anos anteriores, de acordo com o que você tem hoje no sistema. Alguns indicadores são obrigatórios, até para que a gente venha de alguma forma a mensurar de forma mais assertiva alguns indicadores do Instituto ETS. O nível de aplicação, isso é importante também para que as empresas saibam. Nas primeiras gerações, na segunda geração, existia sempre uma dúvida constante das empresas em relação ao tamanho das empresas ao aplicarem esse diagnóstico. Na geração 3 existe uma divisão, onde empresas que se consideram de forma ainda básica na aplicabilidade da responsabilidade social, ela pode vir e escolher um tipo de questionário. Então, o tipo de questionário de forma básica contempla 12 indicadores, o essencial 24 indicadores, a ampla 36 indicadores e a abrangente 47 indicadores. Então, eu como empresa de pequeno porte ou de médio porte, eu posso optar pela básica ou posso optar pela abrangente, vai de acordo com a minha necessidade de querer atuar o tema da responsabilidade social. Se eu como gestor, eu perceber que eu ainda preciso fazer muito ainda pelo tema, eu posso começar aqui pelo básico, pelo essencial, de alguma forma já vai direcionar várias atividades para que a minha empresa ela venha desenvolver o tema. Bom, aqui também de forma superficial, através do overview, a gente vê aqui como se distribui hoje os indicadores ETS. Nós temos aqui, como já falei, as dimensões, temos os temas, os subtemas e os indicadores. Então, a cada input do que você está respondendo esse questionário, que é online, que é um sistema que você tem que entrar, acessar, se cadastrar no Instituto ETS, embaixo aqui já sinaliza o percentual de cumprimento da elaboração do questionário. Então, você tem em tempo real o percentual de efetivação do questionário que você está fazendo. Aqui é outra tela que a gente considera aqui uma dimensão e um tema com as questões e a metodologia, o formato binário, como eu falei para vocês anteriormente. Então, a gente também tem em tempo real, de forma proporcional, a cada dimensão, o percentual do cumprimento e da efetivação do questionário. Bom, e aí a gente já vai chegando ao fim dessa primeira etapa que a gente abordou há pouco para vocês dos indicadores ETS. Ao fim de toda a aplicação do questionário, de acordo com as dimensões, a gente chega no relatório final. Esse relatório final, os indicadores ETS nos proporcionam uma análise comparativa de várias áreas temáticas da responsabilidade social, fazendo cruzamentos e comparativos com anos anteriores e inclusive com áreas interdisciplinares aqui da organização. E aí a gente chega ao fim dessa primeira etapa,
fundamentando e comprovando para vocês o porquê do investir nos indicadores éticos. Primeiro, porque existe uma possibilidade de mapear as práticas sustentáveis da empresa com seus stakeholders, a criação do plano de ação voltado para a sustentabilidade, porque nesses relatórios já se define o plano, e aí vem a contribuição também quem trabalha aqui em consultoria. O consultor ele pode pegar esse relatório e de alguma forma desdobrá-la através também de forma paralela com a sua metodologia, apresentando para o cliente um plano de ação, seja ele a curto, ou médio, ou longo prazo. Eu trabalho dessa forma. Possibilita a melhoria do ambiente de trabalho, porque as pessoas vão estar mais engajadas com o trabalho. Relacionamento com o stakeholder, porque se esse trabalho ele proporciona o mapeamento dos impactos dos stakeholders, consequentemente os stakeholders vão estar se relacionando bem com a empresa. O atendimento às normas de gestão e premiações, porque muitas outras premiações já existem no mercado, exigindo uma definição de uma política estruturada de responsabilidade social das organizações, e o Instituto Etos, através dos indicadores, proporciona essa gestão, contribui para o planejamento estratégico da empresa. Então é comum muitas organizações hoje, dentro do planejamento estratégico, fazer os indicadores Etos, até para que identifique qual é o estágio que sua organização está com relação às práticas. A possibilidade de mensuração das ações socioambientais, e aí vem a necessidade da mensuração de indicadores, já que a gente já falou aqui que a responsabilidade social é gestão, então tem que ter indicadores para que a gente consiga medir e mensurar a efetividade dessas ações. Gestão participativa e transparência das organizações, porque ser uma empresa socialmente responsável, ela tem que de alguma forma trabalhar a questão ética e transparente com seus stakeholders. A melhora a reputação da organização, que é uma consequência e que é uma grande expectativa das organizações que trabalham com a responsabilidade social. O atendimento às exigências do novo comportamento do consumidor, como eu já falei anteriormente. Bom, então a gente passa agora para a segunda parte da nossa apresentação. Então eu vou falar para vocês sobre o relatório de sustentabilidade. Para nós, o relatório de sustentabilidade não deixa de ser também uma grande ferramenta de gestão para as organizações. E aí vai ser legal porque, como a gente já falou sobre os indicadores éticos, eu vou fazer um link agora de como você elaborar o relatório de sustentabilidade, quais são os requisitos, claro, alinhado aos indicadores éticos. Então, nesses encontros que vem abordando a sustentabilidade, e aí eu posso também falar um pouco ainda mais sobre esse conceito, que desde o 37 até o último encontro na Rio 92 e na Rio 2012, a gente aborda esse tema da sustentabilidade. E esse triple bottom line, que é o que a gente ouve muito e lê muito, nada mais nada menos que 3 grandes dimensões de que a sustentabilidade ela se concentra e ela contempla na gestão. Então, para ser uma empresa socialmente responsável através da sustentabilidade, você deve trabalhar a questão social, o econômico e ambiental. De forma integrada, você tem o desenvolvimento sustentável, que vai desde aquela palavrinha que nós falamos lá no conceito do Instituto Etos sobre responsabilidade social. Como promover o desenvolvimento sustentável, trabalhando as 3 esferas. E aí a gente aprofunda mais sobre o relatório de sustentabilidade. GRI é uma organização criada em 97 como iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, com sede em Amsterdã. De forma ilustrativa, eu mostro para vocês aqui como é construído e quais são as etapas de um relatório utilizando o GRI. Então observe que existem várias etapas, pelo tempo a gente também não vai poder ver todas as etapas. Eu de alguma forma vou destacar para vocês os princípios. O que é que caracteriza hoje um relatório ser submetido ao GRI e ter essa credibilidade mundial e global com base nessa publicação e no relato dessas ações socioambientais das organizações. A gente pode começar aqui informando que existem alguns princípios, alguns norteadores do que o relatório ele contempla. Então nós temos aí uma apresentação pelo presidente da empresa, temos um campo da governança corporativa, que também deve ser contemplado no relatório de sustentabilidade, temos a identidade organizacional, onde a gente vai poder falar da cultura organizacional da empresa, as linhas gerais da política de responsabilidade social e ambiental na empresa. Eu vou concentrar a nossa apresentação aqui do relatório de sustentabilidade e vou finalizar nessa fala abordando aqui os principais os princípios que norteiam toda a elaboração do relatório. Significa isso, nortear. Para a gente aqui, esses princípios eles devem ser seguidos rigorosamente dentro da publicação do relatório.
Publicação essa que é analisada por gestores em Amsterdã e que, se nós não tivermos dentro do relatório esses princípios contemplados, seja de qual for a forma, porque cada relator do relatório de sustentabilidade tem o seu método, o seu formato de construção. O que importa é que esses princípios eles vão ter que ser contemplados. O primeiro deles é a materialidade, então todas as informações sobre indicadores ambientais e econômicos devem ser contemplados no relatório. E aí entra a questão do triple bottom line. A inclusão dos stakeholders, porque a gente vai ver lá na frente da importância de você priorizar os stakeholders. Então, uma grande empresa, por exemplo, ela tem um engajamento com vários, ela dialoga com vários stakeholders e nem sempre todos os stakeholders vão ser contemplados no relatório. Existe uma priorização. Essa priorização, de alguma forma, vão ser incluídos aqui no relatório. Nós temos o princípio também, voltando, do contexto da sustentabilidade, que entra o triple bottom line muito forte, então é observado no relatório se as esferas de econômico, social e ambiental elas vão ser contempladas também. Nós temos a abrangência, significa uma empresa que tem uma matriz aqui no Ceará e filiais em outros estados, a gente precisa de uma forma ampliar esses resultados de forma abrangente também para as outras filiais. Ou não, ou também de forma segmentada, mas isso também tem que ser muito bem informado no relatório onde está sendo realizado esse relatório. Está sendo na matriz, ou nas filiais, ou nos dois juntos. Outro princípio também muito importante é a questão do equilíbrio. Então, deve apresentar aspectos positivos e negativos. Então, até então, a gente acha que o relatório de sustentabilidade deve se apresentar só resultados positivos para que os stakeholders observem de forma positiva, mas não. Então, esse princípio aqui do equilíbrio mostra não só para a empresa que está relatando, mas também para os stakeholders que estão avaliando, que existem também indicadores e áreas temáticas da responsabilidade social que precisam ser melhorados. E aí vem a questão da transparência, de você realmente relatar, seja ele positivo, seja ele negativo. Outro princípio também que a gente vai poder também falar para vocês aqui é a comparabilidade. Da mesma forma que existe o balanço patrimonial comparando anos anteriores, no relatório de sustentabilidade também existe esse campo e essa forma de poder comparar com anos anteriores, até porque o estágio da responsabilidade social e sustentabilidade das organizações eles evoluem. Então é bom fazer esse comparativo também de anos anteriores. Outro princípio é a exatidão. As informações devem ser precisas e detalhadas para que sejam utilizadas com um alto grau de confiança nas tomadas de decisão. E claro, também no relatório de sustentabilidade existe a questão da evidenciação. Então, muitos dos dados que você vai estar relatando vai ser preciso evidenciar até para que seja cumprido esse princípio aqui da exatidão. A periodicidade é outro princípio também importante. Os relatórios devem ser publicados regularmente em tempo hábil para a tomada de decisão dos stakeholders. Esse tempo aqui que a gente vai ver nos outros slides segue realmente o exercício financeiro da organização. A ideia é que seja publicado o relatório de sustentabilidade anualmente. Mas existem empresas que fazem também de 2 em 2 anos e não está errado. O que importa é que deve existir uma periodicidade de publicação do relatório. A clareza, todas as informações devem ser disponibilizadas aos stakeholders de forma bastante acessível e compreensível. Significa isso, nada de palavras difíceis, nada de muita eloquência na redação e na escrita. Então tem que ser uma linguagem muito clara, muito acessível, não só porque a gente vai ter que divulgar para todos os nossos públicos com quem a gente se relaciona, seja ele interno e seja os nossos stakeholders externos. A confiabilidade, tanto as informações como o processo utilizado na sua coleta, devem ser registrados e divulgados de forma que possam ser revistos e verificados. Então a gente vai apresentar um pouco também lá na frente para vocês um quadro como se comunicar o relatório de sustentabilidade para que a gente tenha essa confiabilidade. E claro, se os stakeholders eles vão ser ouvidos, que a gente vai ver isso lá na frente, eles precisam ter esse retorno do resultado do trabalho. E isso demonstra confiabilidade. Aqui a gente desdobra um pouco e aí a gente já vai chegando no nosso fim, nossa apresentação, de que a gente precisa definir sempre um cronograma, montar uma equipe e organizar as primeiras fases, as principais fases. Então nós temos aqui, para vocês terem ideia, as etapas do que, de forma muito resumida, do que contempla o relatório de sustentabilidade. Então nós temos a primeira etapa que é o planejar, o conectar, o falar e ouvir, definir, concentrar esforços, monitorar e verificar e comunicar. Então são 5 grandes etapas que aqui eu desdobro para vocês de como é que é feito esse trabalho.
Em primeira instância, nós temos a preparação. De acordo com o relatório do GRI, recomenda-se que deve-se fazer a preparação com um mês. A conexão com os stakeholders também um mês, isso seguindo o exercício oficial da empresa. No terceiro mês, define-se prioridades e um plano de ação. E por fim, já aqui na penúltima etapa, são vários meses que a gente considera como o mais longo do relatório de sustentabilidade, que é o monitorar, porque através dos indicadores e do plano de ação deve ser monitorado a evolução desses indicadores para que lá no final dos meses a gente consiga relatar e publicar esses resultados e essa evolução dos indicadores que foram monitorados ao longo do mês. Aqui tem uma das ferramentas que a gente utiliza, e aí que devido ao tempo não dá para mostrar todas as ferramentas, é uma ferramenta de priorização de stakeholder. Então, seja ela uma pequena, uma média ou grande empresa, as empresas elas têm relacionamento com stakeholders, algumas com poucos, outras com muitos. No relatório de sustentabilidade, a gente prioriza os stakeholders, quais devem ser relatados, publicados, que devem ser levados para o relatório. E outra ferramenta também bastante importante, que aqui eu destaco apenas esse item aqui, que é o teste de materialidade, que vocês estão vendo aqui. O teste de materialidade é outra ferramenta que nos ajuda a evidenciar e priorizar os temas que devem ser abordados no relatório de sustentabilidade. Então, no início prioriza-se os stakeholders e depois prioriza-se as áreas temáticas que são trabalhadas com esses stakeholders. Aqui existe também um outro plano de ação, onde a gente apresenta aqui para vocês um exemplo de indicador que a gente trabalha, percentual de mulheres na governança corporativa. Então existe todo um detalhamento, um desdobramento para que essa ação aqui, esse indicador, ele seja desdobrado e seja monitorado ao longo do ano para que seja relatado no final do relatório. Aqui é outra metodologia que também o Instituto ESG disponibiliza isso para vocês, que são as opções de canais de comunicação para publicar o relatório de sustentabilidade. Então aqui eu utilizo muito esse quadro aqui para publicar e comunicar as ações socioambientais nas organizações. E serve inclusive não só para relatório de sustentabilidade, para a própria definição de política de responsabilidade social, dá para se trabalhar esse plano aqui, esse quadro com as ações de comunicação. Trouxe também aqui outro ponto muito importante para vocês, é de que se vocês observarem alguns relatórios de sustentabilidade, existem algumas categorias, a C, a B e a A. Então entende-se que a C ela é a mais resumida e a E é a mais ampliada. Então muitas empresas já com um nível de gestão já avançado, utilizam-se já da dimensão A. Então aqui vocês podem ver depois com mais calma o que é que se caracteriza cada segmento desse aí para abordar no relatório. Sim, e claro, não tem aqui, mas eu me lembrei, alguns dos relatórios existe um asterisco. Esse asterisco significa que esse relatório ele foi auditado por alguma auditoria independente. Isso, de certa forma, credibiliza e dá confiabilidade ao relatório. Por fim, a gente chega aqui em algumas dúvidas frequentes que muitos me perguntam sobre o relatório de sustentabilidade. A publicação do relatório é obrigatória no Brasil? Ainda não, mas existe uma obrigatoriedade no Brasil das empresas que abriram capital. Então, empresas de sociedade anônima já têm essa obrigatoriedade de relatar o relatório de sustentabilidade. Já também existem alguns projetos já em tramitação no Congresso para que as empresas, de acordo com o tamanho dela e a evolução do faturamento, já publiquem um relatório de sustentabilidade, mas não tem nada ainda certo. O relatório pode ser elaborado por pequena ou média empresa? Sim. Então, para vocês terem ideia, tem empresas hoje que participam de premiações e que são consideradas como pequenas e médias e que têm que, de alguma forma, publicar e mostrar essa evidenciação. As organizações sem fins lucrativos podem também publicar o relatório? Sim, já tem casos de organizações sem fins lucrativos que, até pela questão da transparência e accountability, precisam já apresentar o seu relatório de sustentabilidade. Devo expor resultados negativos no meu relatório, como já falei, a questão do princípio do equilíbrio, precisa sim relatar também as questões negativas. Bom, a quinta é: qualquer profissional pode escrever um relatório de sustentabilidade? Pode.
Agora sim, claro que esse profissional que vai relatar, ele precisa ter um conhecimento legal de gestão e precisa também ter um conhecimento aprofundado sobre comunicação. E aí sim, ele pode ter auxiliares que podem ajudar a elaborar o relatório, mas ele precisa ter essa visão muito bem já capacitada sobre a área. A sexta pergunta é o que significa o mais no campo da classificação A, B e C do relatório. E aqui eu posso até corrigir para vocês aqui. Quando eu falei asterisco no slide anterior, não é asterisco, é o mais. Quando vocês observarem o mais no relatório, significa que essa empresa, esse relatório, foi auditado por uma empresa de auditoria independente. Existe algum mês padrão para se publicar o relatório? Não tem um mês padrão. Como eu falei para vocês, existe uma coincidência sim do exercício financeiro da organização, mas pode ser publicado geralmente junto ao balanço patrimonial também da organização. Geralmente existe um prazo hoje que muitas empresas relatam que é até maio, e algumas vezes também se coincide com a própria publicação e a própria entrega do imposto de renda, e empresas também coincidem nesse prazo. O relatório de sustentabilidade pode ser publicado junto com o relatório anual financeiro, pode, como eu falei há pouco tempo, junto com o balanço também patrimonial. Seguindo aqui algumas dúvidas ainda para finalizar, quem decide o que vai e como vai ser publicado o relatório? Existe uma comissão redatora do relatório, e aí essa comissão, composta por vários profissionais multidisciplinar, que vão decidir o que é que vai entrar, o que é que não vai entrar no relatório. É obrigado o relatório a ser publicado anualmente? Não. Eu falei para vocês que existe um princípio da periodicidade, que sim, a cada um ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, a empresa ela pode publicar. Os stakeholders poderão ter acesso ao relatório, claro, se eles forem envolvidos nas ferramentas de levantamento e identificação dos impactos deles com a empresa, claro que eles precisam receber esse feedback e o resultado do relatório. Qual é a etapa mais demorada do relatório? É aquela etapa de monitoramento, onde você, depois do plano de ação dos indicadores levantados, vocês vão ter que monitorar junto às áreas demandadas. As metas não atingidas devem ser também publicadas, devem sim, que aí segue também o princípio da comparabilidade, e é legal vocês terem essas metas que não foram cumpridas para que vocês projetem para o próximo ano. Uma empresa com filiais em outros países que publica seu relatório, considera-se as informações para todas as unidades? Claro que sim. Então, no relatório você de alguma forma tem que citar qual foi a unidade que foi relatada no relatório e quais foram as outras unidades que foram beneficiadas com o mesmo relatório. Considere-se o relatório como um processo contínuo sempre. Então, finaliza a nossa apresentação aqui de que o relatório de sustentabilidade, assim como a política de responsabilidade social, é gestão. E uma gestão ela deve ser trabalhada de forma contínua. Finalizo então a nossa apresentação. Desde já agradeço ao Congresso Online de Liderança Sustentável de que uma empresa que dá valor à boa governança não corre riscos não gerenciados. É mais competitiva, é transparente e, consequentemente, consolida sua reputação no mercado. Palavras do José Luciano Penido. Então, nosso muito obrigado. Então, um bom relato de relatório de sustentabilidade para vocês, uma boa definição de política de responsabilidade social com indicadores éticos para vocês, e fico à disposição sempre que vocês precisarem. Podemos detalhar um pouco mais dessa apresentação, tenho outras apresentações que eu posso disponibilizar para vocês. Passo meu e-mail depois para vocês, que eu fico à disposição. Nosso muito obrigado pela oportunidade. Até logo.